Olá, buenas tardes, mis queridos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Con salud, disposición, animación para estudiar más un poquito? Qué bueno. Sean bienvenidos a clase de español de hoy, ¿vale? Y hoy nosotros empezaremos un contenido nuevo, ¿vale? Nuestro contenido es análisis lingüístico, pero es muy fácil, muy bueno, ¿vale? Vamos estudar juntos. Entonces, por favor, abram seus livros na página 62, ¿vale? Então, queridos, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, tá? Los extraño mucho, né? Estou com muita saudade de vocês. Nós estamos aí há 2 semanas que a gente não se vê presencialmente, né? Então a saudade aumenta um pouco, tá? E aí, pra gente falar que está com saudade, como não existe essa palavra na língua espanhola, nós podemos dizer los extraño, né? Então eu sinto falta de vocês. Posso dizer te estranho, sinto falta de ti, né? Estou com saudade de você, tá? E o nosso conteúdo de hoje, como eu disse, ele, embora seja gramatical, e embora nós já tenhamos combinado, né, que a gente não trabalharia conteúdo gramatical em videoaula, por conta dessas 2 semanas que a gente não se vê, né, e a gente não trabalhou conteúdo gramatical, então eu achei que por bem a gente trabalhar esse conteúdo nessa aula de hoje, tá bom? Só que é um conteúdo gramatical, como eu disse, simples, tá? Então, acredito que será compreendido por vocês, tá? Esse conteúdo está na página 62, como eu já falei. La perífrasis verbal está más gerúndio. O que é isso? É uma perífrase verbal, que é a junção do verbo estar mais uma palavra no gerúndio. Vamos só recapitular. O que é o gerúndio? O gerúndio é uma palavra, né, um verbo em sua forma nominal, onde ele é usado para indicar uma ação realizada neste momento, né, no presente. Então, por exemplo, comendo, andando, dormindo, falando, dançando. Essa terminação NDO, em português, ela configura o gerúndio na nossa língua, tá? Na nossa língua, a língua que nós falamos. No espanhol, nós também temos o gerúndio e nós também temos essas perífrases verbais com o verbo estar, tá? Nós sabemos que o verbo estar indica estado, né? Então, como se está nesse momento, qual é a situação desse momento, tá? Ou no presente ou passado, né? Estive, estarei no futuro. Só que aqui nessa perífrase verbal, nós vamos ver que a gente vai usar o verbo estar no presente, tá bem? Para indicar uma ação nesse momento. Então, o que é uma perífrase verbal, né? É uma figura de linguagem onde a gente usa principalmente os atendentes de telemarketing, né? Então, vamos imaginar a situação. Você liga para a operadora, né, que você usa de telefone, e aí ela precisa transmitir a sua ligação para outro setor. Ela vai dizer: senhora, vou estar transmitindo sua ligação para outro setor. Ela fala, vou estar transmitindo. Então, isso em língua portuguesa nós chamamos de gerundismo, né? Quando a gente usa o gerúndio, claro que para a norma culta da língua não está correto. Porém, a língua do nosso dia a dia, a gente usa o tempo todo, né? Então, vou estar transferindo sua ligação, vou estar encaminhando, tá bom? Pensem também a mamãe mandando você arrumar a cama, né? Então, vou estar arrumando a cama agora, né? A gente pode falar isso. Então, esse gerundismo em espanhol ele também existe, tá? É chamado de perífrase verbal. Então, queridos, o gerúndio na língua portuguesa, ele é invariável, sempre termina em NDO, como a gente já viu. Comendo, trabalhando, falando. Em espanhol nós também temos o gerúndio, tá? Estudiando, dormindo, comendo, cenando, certo? Os verbos também, eles vão para o gerúndio, tá bem? Para indicar uma ação presente, né? Feita agora. Só que o que nós estamos estudando aqui é quando eu junto o verbo estar no presente de indicativo com o gerúndio, tá bom? Em espanhol. Isso nós chamamos de perífrase verbal, vale?
Então, como eu vou ler para vocês um trechinho do livro, tá? El presente de indicativo del verbo estar más gerundio describe una acción presente que se encuentra en curso en el momento del discurso. También puede reflejar una acción que se repite a lo largo de um período que se considera presente. Então, o que é isso? Vamos traduzir. A perífrase verbal é composta pelo verbo estar no presente do indicativo, tá? Com um verbo no gerúndio para indicar uma ação que está em curso, ou seja, ela está acontecendo agora, tá? Então, portanto, no presente, tá bom? E aí nós temos dois exemplos que tornam bem claros, né? Primeiro, Carlos está escrevendo uma carta para Ana. Carlos está escrevendo uma carta para Ana. Então, Carlos está escrevendo. Quando a gente fala isso, você já imagina que ele está escrevendo agora, não é verdade? Então, nós temos uma perífrase verbal com valor de presente. Está acontecendo nesse momento, vale? Júlio sempre está dizendo tonterias. Então, o Júlio sempre está falando besteiras, bobeiras, tá? Nesse caso, eu estou dizendo que é uma ação que se estende ao largo do presente. Então, enquanto ele está falando, saem tonterias. Então, uma ação realizada agora, tá? E aí, para a gente formar o gerúndio, porque o verbo estar nós já estudamos, na verdade, eu estou, tu estás, ele, ella e usted está, nós outros estamos, vosotros estáis, e ellos, ellas e ustedes estão, vale? Se vocês tiverem dúvida na conjugação do verbo estar, nós vamos voltar lá para o primeiro capítulo do nosso livro, Lección 1, quando a gente trabalha o verbo estar, vale? E aqui vamos formar o gerúndio. Em português, a gente forma o gerúndio apenas acrescentando NDO. Então, pegamos o verbo comer, por exemplo, a gente tira a terminação de infinitivo e acrescenta NDO. E em espanhol, como que nós fazemos? Tá? Vamos aprender isso agora. Para formar el gerundio de un verbo regular, se añaden a la raíz las terminaciones siguientes, en función de la conjugación a que pertence. Professora, diga em português. Então, como que a gente forma o gerúndio em espanhol? Primeira coisa, nós vamos añadir, quer dizer acrescentar a sua raiz. Quem é a raiz do verbo, meus amores? É o radical, certo? É o radical do verbo, aquela parte que nos verbos regulares não sofre alteração, tá bem? Quando a gente for conjugar, vai ser aquela parte que vai ficar sempre lá, ela não vai ser retirada. Essa é a raiz do verbo, tá bom? E aí diz também que vai ser acrescentado em função da conjugação a que pertence. Recapitulando, nós temos 3 conjugações verbais. Primeira, segunda e terceira conjugação verbal. Na primeira conjugação verbal, nós temos todos os verbos que terminam em muito bem, AR. Muito bem, AR. Na segunda conjugação, nós temos os verbos todos que terminam em ER, vale? E na terceira conjugação, nós temos os verbos que terminam em IR ou OR, tá bem? Então, nós temos 3 terminações verbais, 3 conjugações, tá bom? Só é possível saber a que conjugação o verbo pertence quando ele está no infinitivo, porque eu posso observar a vogal temática e o R de infinitivo, tá bom? Então, por exemplo, amo. A palavra amo está conjugada, né? Eu amo. Trazendo o verbo amo para o infinitivo, nós vamos ter amar. Então, o verbo que faz parte da primeira conjugação, terminada em AR, vale? O verbo comer. Eu, né? Eu quero falar eu como, eu falo eu como. Nesse caso, o eu identifica que eu tenho que conjugar em primeira pessoa, né? Então, o verbo como. Em infinitivo, eu tenho comer. Terminei em ER, tá bom? Então, é o nome do verbo. Quando você vai procurar no dicionário, você tem que procurar no infinitivo, porque senão você não encontra conjugado, não é verdade?
Então, é o nome do verbo, tá bom? Agora, foquem aí na tabelinha que vocês estão vendo. Nós temos lá 3 colunas. Primeira coluna, primeira conjugação, aer. Segunda conjugação, er. E terceira conjugação, ier. Nesse caso, vamos observar o que a gente acrescenta aos verbos de cada conjugação. Tá bom? Primeira conjugação. Se añade ando. Se acrescenta ando. A-N-D-O. Então, vamos observar o verbo hablar. Hablar. Terminou em R. Eu tiro esse R ou AR, tá? Tiro e acrescento ando. Então, hablando. Eu estou hablando a ustedes. Eu estou falando para vocês, tá bom? A mesma coisa acontece com o verbo amar. Amar, amando, vale? Todos terminados em AR, tá bom? Olhar, né, em português. E que em espanhol nós vamos chamar de mirar. Mirando, mirando, vale? Então, primeiro se sabe qual é a conjugação a qual o verbo pertence. Se for a primeira, nós vamos retirar a vogal temática e a letra R e acrescentar ando, vale? Se for os verbos da segunda conjugação, terminados em R, o que a gente faz? Nós vamos retirar o R e vamos acrescentar yendo. Yendo. Por exemplo, o livro traz aprender. No gerúndio, aprendendo, tá bom? Então, nesse caso, os verbos que terminam em ER, todos que são regulares, nós vamos acrescentar yendo. Comer, comendo. Temer, temendo, vale? Querer, querendo, tá bom? Então, todos nós vamos acrescentar endo. Os da terceira conjugação, que são aqueles que terminam em IR, certo? Nós também vamos acrescentar yendo, tá bom? Então, vamos pensar aqui no verbo beber, bebiendo, tá bom? Nesse caso, eu estou falando dos verbos regulares. Observem aí, o verbo hablar. Eu no gerúndio deixei hablando, foi isso? Vejam que o hable, permaneceu. Isso é o radical, tá bom? No verbo aprender, na segunda conjugação, vejam que eu deixei o aprende, não está? Então, nesse caso, ele é o radical, não mudou, continua igual. A mesma coisa acontece com bebiando, beber, bibi é o radical, ele permaneceu, então ele é regular, tá bom? Essa aí é a parte amorosa dos verbos. A parte que diz que é exceção, que é a mais chatinha, são os verbos irregulares. Já falei para vocês que eles não seguem uma regra de manter o radical, eles vão sofrer alteração no seu radical. Nós vamos tanto acrescentar quanto modificar o radical, tá bom? Esses verbos estão na página 63. Vamos observar. Excepciones. Então, sempre que tem uma regra excepciones, elas são mais complicadinhas, tá? Então, vamos por parte com calma. Los verbos irregulares que cambian la vocal de la raíz en el presente, también la cambian en el gerundio. Então, aqui eu tenho que saber quais são os verbos que mudam a vogal, não é? E aí nós temos como exemplos verbo decir, divertir, pedir e poder. São verbos que eles trocam a vogal, tá? Eles vão tirar a vogal e vão trocar por uma dupla de vogais, né? Eu vou trocar o E por I e vou trocar o IE por apenas E, tá bom? Vamos ver como que funciona. Verbo decir. Quando eu vou conjugar o verbo decir, nós não dissemos eu desci, né? Eu disse, então eu troco o E por RI. E no gerúndio fica diciendo, diciendo. Por quê, professora? Porque eu troquei o E por I, ficou dis, não é isso? O radical mudou, era E, agora é I, dis. E acrescento iendo, porque ele é da segunda conjugação, não é isso? Então, diciendo. A mesma coisa acontece com divertir, não é isso? Divertindo,
vale? Divertindo. Pedir, pedindo, pedindo, troco o E por ri. E poder, pudiendo, o O por RU. Vocês vão estudar melhor essa troca de vogal no 7º ano, quando a gente estuda ditongação, tá bom, meus queridos? Então, vamos focar mesmo nesses verbos aqui que tem exemplos, que vão ser os que nós vamos usar, tá bom? Aprendendo eles, tá tranquilo pra gente. Dormir. O O da palavra dormir vai ser trocado por RU, então vai ficar dormindo, vale? Morir, que é o verbo morrer, muriendo, eu troco o O por U. Preferir, preferindo, troco o E por I. E servir, servindo, tá bom? Nós vimos aqui da segunda e terceira conjugação, não é isso? Se la raiz acaba em vogal, se o radical do verbo termina em vogal, a gente vai construir o gerúndio acrescentando yendo com Y, com Y, tá bom, meus queridos? Por quê? Porque duas vogais juntas pode ter o que nós chamamos de cacofonia. Então, nesse caso, em espanhol, a gente troca por Y, tá bom? Vamos ver o que acontece. El verbo construir. O radical termina em I. Em U, aliás, constru, não é isso? Constru. Nesse caso, eu não vou colocar construindo com I, eu vou colocar construindo com Y, com Y, vale? Que nós podemos pronunciar tanto construindo quanto construyendo, vale? Ir, que é o verbo ir. Nós não vamos colocar yendo com I, a gente coloca yendo com o Y ou Y, vale? Ler, termina em E, então nós vamos colocar leyendo, vale? Oír, o radical termina em O, porque só tem essa, então nós temos oyendo. Traer, termina em E, né, em A, tragendo. E concluir, que termina em conclu, termina em U, concludendo, vale? Então, aqui são as perífrases verbais do verbo estar mais gerúndio, tá bom, meus queridos? Não são muitas regras, porque a gente acrescenta ou ando ou yendo, como vocês viram, apenas essas duas. E em casos específicos, o yendo, com Y, né, que é a Y no alfabeto espanhol, tá bom? Nós temos essas três terminações. A atenção maior é apenas aos verbos irregulares que cambiam a vogal, né? A gente troca de vogal. Por exemplo, o E nós trocamos por I e trocamos o O por U, certo? Então, a atenção é somente a esses verbos. No mais, eles continuam sendo conjugados igualmente, tá bom? E aí nós vamos para o exercício, vale? Do exercício, cada uma das alternativas, são 3 questões, eu vou responder com vocês a letra A de cada questão, tá bom? Então, vocês vão seguir no modelo, certo? Primeira questão. Escreve a forma conjugada de la perífrasis verbal estar mais gerúndio. Conjugada, tá? Então, vai estar o espaço aí e abaixo da linha nós vamos ter o verbo, certo? E o pronome. Em que pronome nós vamos conjugar? Lembrando que o verbo que vai ser conjugado é o verbo estar, não o gerúndio. O gerúndio não muda, ele é invariável, tá bom? Tanto faz eu dizer que eu estou comendo, quando eu digo que nós outros estamos comendo. Comendo permanece igual. O que eu mudei? Eu estou comendo, eu estou comendo e nós outros estamos comendo, vale? Então, nesse caso, eu estou mudando o verbo estar. É ele quem vai ser conjugado de acordo com o pronome, certo? Então, o primeiro verbo é ele. O outro é no gerúndio. O gerúndio é invariável. Tanto faz ser uma pessoa que está comendo quanto 10. Todos estão comendo, tá bom? E em espanhol, comiendo. Quando eu digo, por exemplo, los alumnos están estudiando. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que eles estão no plural. Estudiando permaneceu igual. Agora eu quero dizer que tem apenas um aluno estudando. O aluno está estudando. Estudando não muda, tá? É invariável. O que vai mudar, que vai sofrer alteração? Verbo estar. É ele que a gente vai conjugar, tá bom? Então vamos lá. Siempre, espaço, mucho, em letra A.
Abaixo tem hablar ellos. Ellos. Ellos, terceira pessoa do singular, que significa eles, né? Então, eles, ellos. A gente precisa saber que o verbo estar tem que estar conjugado na terceira pessoa do plural. E em espanhol, quando o verbo regular, no presente do indicativo, ele está na terceira pessoa do singular, ele vai terminar em N. Están. Então, aí eu tenho sempre están e o verbo que a gente vai colocar no gerúndio é hablar. Primeira conjugação, o que a gente faz? Tiro a R e acrescenta ando. Então, sempre están hablando mucho. Sempre estão falando muito, tá bom? Letra A. E aí vocês vão seguir da mesma maneira nas outras. Por exemplo, na letra B, o verbo que vai para o gerúndio é pensar, no pronome yo. Então, quem é que vai ser conjugado? O verbo estar, em primeira pessoa do singular, mais o gerúndio do verbo pensar, tá bom? E na segunda questão, vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom, meus queridos? Se eu estiver também falando muito rápido, por favor. Pon el verbo en una acción presente que se encuentra en curso utilizando la perífrasis verbal estar más gerúndio. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar o verbo que indica uma ação no presente que se encontra em curso, então ela está acontecendo, utilizando o verbo estar mais gerúndio. Letra A. Não me gusta que me interrompa mientras. Eu não gosto que me interrompas enquanto. Aí eu tenho ler e yo. O yo está indicando qual a conjugação do verbo estar. Então, quando eu vou dizer que eu estou em espanhol, eu digo como? Yo estoy. Então, eu já sei que eu coloco estoy. Estoy, o verbo é ler. O que acontece com o verbo ler? Como o radical termina em vogal, nós vamos tirar o ER e vamos acrescentar yendo, com Y, tá? Lá na regrinha. Então, vai ficar, não me gusta que me interrompa mientras estou leyendo. Não gosto que me interrompam enquanto estou lendo, tá? Letra A da segunda questão. As demais, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão olhar para o pronome e o verbo. O verbo vai para o gerúndio e o pronome vai indicar a conjugação do verbo estar. Eu vou falar a letra B porque ela tá bem diferente, tá bem? Na letra B não tem o pronome abaixo, tá bom? Mas vejam a frase. Hay mucho ruido. Não entendo lo que el professor... Então, quem é o professor? Ele é a primeira, a segunda ou a terceira pessoa? Lembrem aí das regrinhas pra gente identificar a primeira, segunda e terceira pessoa, tá bom? Aí vocês vão conjugar o verbo estar e vão colocar o verbo decir no gerúndio, tá bem? Terceira questão. Escreve segundo o modelo. Então, vamos escrever segundo o modelo. Onde está tu amigo? Estudar, né? Então, eu fiz uma pergunta e o meu amigo vai responder. Está estudando, tá bom? Então, o que eu fiz? Coloquei a perífrase verbal do verbo estar mais o gerúndio, tá bom? Como eu estou falando do meu amigo, não sou eu nem é você, é uma terceira pessoa, eu usei o verbo estar conjugado na terceira pessoa do indicativo, tá bom? Então, onde está Luiz? Dormi. Entre parênteses, eu vou colocar está durmiendo, certo? Que responde o que ele está fazendo. Na letra B, você vai responder a mesma coisa. Onde está los niños? Onde estão os niños? Aí vejam que está no plural, tenham cuidado com isso. Lá C, onde está tu padre? E aí é o seu pai, né? E onde estão mis amigos? Merendar, né? O que os amigos estão fazendo, tá bom? Então, esse é o conteúdo de perífrase verbal, verbo estar, mais gerúndio. Tem a atividade do livro, são apenas 3 questões, e eu vou deixar uma pequena atividadezinha extra, tá bom? Vocês vão construir uma frase em espanhol, dizendo o que vocês estão fazendo agora, tá bom? Usando a perífrase verbal, está más gerúndio, ¿vale? Entonces, aguardo las actividades de ustedes. Besos, hasta nuestra próxima clase de español, queridos. Chao.